é um assunto que eu fujo um pouquinho para conversar. Toda vez que é para falar sobre chama gêmeas, essas coisas, eu faço de tudo para não precisar falar sobre isso, mas tem hora que a espiritualidade fala, não, você precisa ir lá falar sobre tal situação, porque precisa, sabe? Muita informação sobre chama gêmeas vai ter. Tem aí um monte de coisa na internet. Só que a forma que a espiritualidade pede para poder falar sobre o tema aqui é um pouco diferente do que a maioria das pessoas falam, tá? Até tem outros conteúdos lá no canal falando sobre esse assunto. E agora viemos com mais uma situação assim, que eles pediram para entrar nessa situação porque o momento exige, sabe? Eu tô com um roteirinho aqui de cola para não esquecer tudo, porque tem muita coisa para ser falado, eu fico com medo de esquecer. E boa noite para quem tá entrando aí no grupo, ó, entrando aqui na live. Qualquer coisa podem fazer pergunta, tá? Pode ficar à vontade. Mas vamos lá, né? Vamos já entrar logo, que enfim, vamos começar para não enrolar. Assim, esse assunto é um assunto muito importante, só que assim, assim, as pessoas, elas olham, tem muita informação aí na internet e tal, só que as pessoas estão olhando tudo de uma forma muito egóica para o que tá rolando, o que tá acontecendo, sabe? E esse momento, a espiritualidade está pedindo outro olhar para a situação. E assim, as pessoas estão perdendo um valioso tempo presas em situações, em visões ali que não vão ajudar a ir para os próximos passos no meio disso tudo. Eu vou ir destrinchando aqui, vai ficar mais fácil para entender. E assim, gente, eu não tô negando para vocês a existência de chama gêmeas, porque acho que o jeito que foi feito o título ali deu a entender como, é uma ilusão, não existe. Não, a questão não é chama gêmea não existir, não é isso. Existe, sabemos que existe e tal, faz parte, assim, a nossa alma, ela é dividida dessa forma, então temos almas gêmeas, tem a chama gêmea, tem almas afins, almas familiares, não, acho que é afins mesmo que fala. Então isso é verdade, não é que não existe chama gêmea, não. O problema é a forma que desde o início foi passada essas informações, sabe? E é sobre isso que precisa ter um olhar agora, porque estamos no momento das quedas de ilusão. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Eu vou ir olhando aqui a colinha, quando eu estiver olhando para baixo, é para poder ver se eu não estou esquecendo nada, tá, gente? Ai, ai. Então, sempre quando vocês vão procurar na internet e tal, vocês vão encontrar meio que um roteirinho pronto do que é chama gêmea, sabe? É um roteiro que justifica cada um dos passos, o que vai acontecer em cada momento ali. Eu vou dar um resuminho aqui, para quem não entende nada, não sabe o que é essa chama gêmea aí, a gente vai explicar rapidinho aqui, só para se entender. Toda alma, ela é composta de duas partes. Assim, ela é composta assim, de mônadas, na verdade. São várias almas ali que faz parte da mesma mônada. Mas cada uma dessas almas, ela vai ser dividida em dois polos, que é o sagrado feminino e o sagrado masculino daquela mesma alma. E assim, sagrado feminino e sagrado masculino da mesma alma pode vir a encarnar ou não. Na maioria das vezes não. Somente 1% de toda a população, né, do mundo chama gêmea encarnada, tá? Bem resumido mesmo. E aí, agora eu vou falar um pouquinho para vocês as informações que vocês vão encontrar aí na internet. Aí se fala que o relacionamento de chama gêmea vai passar por várias partes ali, são as dinâmicas, né, que tanto se fala, vai se passar por várias partes, por vários pedacinhos ali
de volta, que não sei o que é o corredor, depois é o que corre. Tem algumas informações assim que vocês vão encontrar na internet. Aí vai passar pelas curas, tal, para no final, quando ambos estiverem curados, ocorrer uma fusão. E aí, quando ocorre essa fusão, ambos ficam juntos, aí não tem mais separação e vão viver felizes para sempre. É mais ou menos assim, o conto de fadas aí que é esparramado, espalhado pela internet. Só que sim, e outro detalhe, se fala que as chamas gêmeas são espelhos, né? A outra alma, seu outro divino complementar, digamos assim, é um espelho seu. E assim, é verdade, sabe? É realmente o seu espelho. Mas quando a gente olha para o espelho, o que acontece? A gente não reflete a gente, né? Então você vai ver no outro o seu reflexo. É isso que você enxerga ali quando você olha pro seu divino complementar, se caso ele estiver encarnado. O danado é estar encarnado, que é muito difícil. Tem muita gente aí que acha que está num relacionamento desse e na verdade a outra pessoa está espelhando ela também, mas ele nem é uma chama gêmea. E agora vamos pegar do ponto de vista de que tá? É uma chama gêmea comprovada ali, de alguma forma você tem 100% de certeza que é. Se você olha para aquela pessoa e você está vendo um espelho seu, então você está refletindo nela tudo que você é. Sabe? Mas você é você, ela é ela, não são as mesmas almas. Assim, é dividido e tal, mas não é a mesma alma encarnada, são diferentes. E vieram juntas para poder auxiliar no aprendizado uma da outra, sabe, gente? E aí que pega, e aí que complica várias vezes, sabe? Deixa eu só ver se eu não tô esquecendo nada. Então, aí as pessoas começam a fazer processos de cura, de melhoramento, aí compra um curso ali, faz não sei o quê, aí começa a fazer, pelo menos quando tá fazendo os processos de curas voltado por o que realmente precisa curar, ótimo, perfeito. Tá se desenvolvendo ali, né? Você tá se modificando, por exemplo, ver questões familiares, herança, ancestralidade, tudo mais, é ótimo. O problema é que muitas vezes as pessoas ainda gastam dinheiro com coisas que não tem nada a ver, como meditação para acelerar encontro, aí que lasca tudo quando chega nesse ponto, né? E não é isso. Mas olha só, tudo isso, na verdade, é uma necessidade de quê? De controle. Porque a pessoa pensa assim, eu vou fazer meus processos de cura, eu vou fazer tudo que é necessário ser feito, não vou negar nada, porque assim mais rápido eu vou poder ficar com a minha chama gêmea. Mais rápido eu vou me curar e ainda coloco uma visão de que é o sagrado feminino que carrega o sagrado masculino, coisa que também não existe, gente, não é assim que funciona, sabe? O sagrado feminino não tem que carregar ninguém, só tem que carregar a si mesmo, sabe? Só tem que prestar atenção em si mesmo. Então, se colocam essa imagem na cabeça das pessoas aí, se você for pesquisar na internet, é a cura do sagrado feminino que vai curar o sagrado masculino, que vai fazer ele voltar, não sei o que, não sei o que. Não se apeguem a isso, tá? Não é isso que tem que ser visto. Você tem que entender o que é o que o outro tá mostrando para você nesse reflexo. E mais uma vez, gente, agora vai ser uma frase polêmica que eu vou falar aqui e muita gente vai ir contra, mas chama gêmea é paixão, não é amor. Tá? Guardem essa frase, porque agora vocês vão entender de acordo com o que eu vou passar aqui das próximas informações que a espiritualidade pediu. Chama gêmea é paixão, não é amor. Não é um amor verdadeiro, tá? Eles vêm já com essa função de ser intenso demais, de ser aquela coisa louca, aquela química, porque é um despertar de uma paixão, tá? Então vamos lá. Então, aí, a partir do momento que a pessoa começa a buscar essas informações e começa a tentar controlar os processos, né, buscando, eu vou me curar para poder acelerar o meu encontro com a minha chama gêmea, eu vou fazer tal coisa para acelerar o encontro. A partir do momento que você começa a fazer isso, né, quem está vivendo esses relacionamentos, você está vibrando no controle, tá? E o controle faz parte também das feridas emocionais. Ferida emocional é um negócio assim que tem tudo a ver com todo mundo agora, tudo que é tipo de relacionamento, não é só de quem tem relacionamento assim, essas dinâmicas aí de chama gêmea, não, tá? Então tá.
Então, são vários sites que vêm ali justificando cada um dos passos, falando ali de forma controlada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, para poder alcançar, né, esse momento da fusão. Aí, do outro lado, existem as pessoas que estão ouvindo, né, essas informações, as pessoas ali, os seus sagrados femininos, sagrado masculino, encarnado, tudo mais, né, que, né, se auto-vê ali daquela forma, que ouve essas informações e já corre atrás de fazer os processos de cura para poder ficar junto. Então, de novo, outro controle, né? O controle dos sites passando ali o que tem que ser feito e o controle das pessoas que estão ouvindo isso e fazendo as curas, fazendo tudo ali para poder ficar logo junto. Controle por todos os lados, né? E o ego ali correndo solto. Aí é o ego que vai tomando conta de tudo, porque controle é 100% ego tomando conta das situações, tá, gente? Aí fica essa necessidade desesperada assim, das pessoas de encontrarem as suas chamas gêmeas. Olá, boa noite para quem está chegando. Podem ir fazendo pergunta conforme tiver as perguntas, tá? Que depois eu vou responder. Pois é, eu tô dando uma explicadinha aqui bem no início como funciona, para poder depois entrar na parte do que a espiritualidade está pedindo da gente. Olha, não sei se você tá achando que é sobre tiragens de cartas, não é, tá? A gente está conversando sobre chamas gêmeas, mas dentro do que a espiritualidade está querendo que a gente observe agora, tá bom? Não é relacionado a ver se tá traindo e tal, essas questões não. E aí eu vou até correr mais no assunto aqui, porque tem muita coisa para ser falada e eu espero conseguir falar tudo hoje. Eu não quero dividir a live em duas, não, quero que termine hoje. Então tá, vamos ver onde que eu parei. Então assim, essa necessidade das pessoas de encontrarem a sua outra metade, de dar certo e fazer os processos e chegar nessa fusão logo, chegar no final do ciclo e nos felizes para sempre, tudo isso só mostra pra gente a questão da dependência emocional, sabe? E dependência emocional também é uma ferida emocional, tá? Que tá relacionada à ferida do abandono. Então, essa dependência emocional não tratada vai fazer com que as pessoas começam a viver as ilusões. Então, ela vê no espelho uma imagem dela mesma, tudo aquilo que ela reflete dela, de coisas boas, e ela sempre vai ver coisas boas. Ela vai criar uma ilusão sobre aquela outra pessoa, ela vai se agarrar com todas as forças àquela ilusão e vai fazer com que aquilo se torne real na vida dela. Agora eu vou usar um outro vídeo aqui de exemplo, que vocês vão conseguir entender bem essas situações. Olá, boa noite para todo mundo que está entrando, tá? Qualquer dúvida podem ir perguntando. Então, por isso que eu falo, foi colocado, né, a espiritualidade pediu para colocar essa questão da ilusão lá na capa da live, né, sobre o que seria isso. E essas ilusões, na verdade, elas só atrapalham os nossos processos, assim, trava tudo, sabe? Agora eu vou voltar mais nessa questão da ilusão com um exemplo, né, desse vídeo que vai ficar mais fácil pra gente entender. E assim, a gente passa a imaginar a pessoa de acordo com a nossa vontade, ela passa a ter a imagem daquilo que a gente quer, né? Não daquilo que realmente a pessoa é. Então a gente passa a olhar para ela já com a plena certeza de que ela é daquela forma, mas faz parte da ilusão, né? Você reflete todos os seus pontos fortes, aquilo de mais belo que existe em você, você começa a ver no outro. Você começa a ver naquela imagem que você se apaixonou. Boa noite para todo mundo que está chegando, fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida podem perguntar. E aí, para lascar tudo, aí tem as informações erradas na internet. Porque a gente começa a aceitar viver situações, né? Quem está passando por esses relacionamentos. E você começa a falar, a justificar sempre essas questões com aquela frase: ah, mas é assim mesmo porque é meu gêmeo.
É assim, porque é meu gêmeo, então faz parte ele fazer assim, faz parte ele me trair, faz parte ele ser tóxico comigo, porque ele é meu gêmeo. Quantas vezes a gente não ouve essa frase, né? Mas ele tá agindo assim porque ele tá perdido em relação à dinâmica. A partir do momento que ele se encontrar, aí ele vai parar de me tratar mal. Infelizmente, tem muitas informações assim, tem muita gente pensando assim, infelizmente, né? Aí, às vezes fala, mas ele tá agindo assim porque ele é meu espelho. Eu, quando eu tô brava, eu também ajo assim, né? Agora me respondem, tá? Ele realmente é o seu espelho, foi falado, né? Reflete. Oi, Ana, que bom que você conseguiu, deu certo, né? Boa noite. Esse assunto é muito importante. A gente tá falando aqui de chama gêmea. Provavelmente você, como terapeuta, talvez em algum momento você já ouviu falar sobre esse termo. Mas não vamos ficar só na questão de chama gêmea. Vamos falar sobre tudo relacionado a relacionamentos. É um pedido espiritual, tá? Porque tá tendo muita trava. Está ocorrendo travas de processos por conta desse negócio aí, né? As pessoas estão perdendo situações na vida dela por causa dessa questão. Aí por isso que a espiritualidade pediu para poder entrar mais uma vez aí nesse assunto. A gente já falou sobre isso algumas vezes, tem alguns vídeos lá no canal sobre o assunto. Mas agora tá bem séria a situação, porque agora você vai entender. Vou explicando aqui, vocês vão entender, todo mundo que tá na live. Então tá. Aí, vamos lá, essa parte eu já falei. Aí vem essa justificativa, ele é meu espelho, então ele pode fazer isso e tal. De novo, reforçando, ele é seu espelho, ele reflete você, mas ele não é você. É minha outra contraparte, é minha metade. Ele não é você. Vocês são pessoas totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, com vidas diferentes, em contextos diferentes. Ambas vão precisar de cura? Sim, como todos que estão encarnados aqui. Mas não são as mesmas pessoas. Isso que as pessoas precisam entender. Não é a mesma pessoa. Não justifica o outro te tratar mal porque ele é sua chama gêmea. Não, você não pode aceitar isso. Ou ele agir de forma egóica, egocêntrica, né, nas relações, na vida dele. E você aceitar porque, é porque é minha contraparte ali, né? Então, vamos lá. Tá, vamos lá. Então, o maior problema disso tudo, gente, é que enfiaram na cabeça das pessoas que quem veio encarnado como chama gêmea tem que terminar junto, que tem que ficar junto para sempre, feliz para sempre. Conto de fadas, né? Por isso que entra na questão da ilusão. Esse é o maior problema. Por quê? Aí as pessoas fazem de tudo, elas deixam situações boas que vão chegar na vida delas para poder ficar esperando aquela pessoa. Então pensa só, você tá ali, né, faz de conta que é um relacionamento realmente chama gêmea. Aí você tem a certeza, aí você botar na sua cabeça que um dia vai ocorrer uma fusão, né? Que vai dar certo, que ambos vão se curar e vão ficar juntos. Aí a espiritualidade manda outras pessoas para sua vida, que faz parte do seu roteiro para essa vida, porque vocês precisam criar coisas juntas e você tá amarrado ali. Aí você tem uma química pelaquela pessoa, você sente um sentimento por aquela pessoa. Você poderia se desenvolver com ela, mas você fica, não, mas eu tenho que esperar meu gêmeo, eu tenho que procurar meu gêmeo, eu tenho que esperar ele. Aí tem vezes que esse gêmeo mesmo, ele vem, ele fica cutucando, fica mexendo ali de alguma forma. Aí você fica naquela, não, agora ele vai mudar, agora ele vai ser diferente, então eu tenho que esperar ele. Aí qualquer possibilidade que a espiritualidade está trazendo ali de uma alma familiar ou de uma alma gêmea, né, que a gente tem várias almas gêmeas, não é só uma, para vir para sua vida, para te ajudar naquilo que você precisa fazer, que faz parte do seu roteiro de vida para essa vida, cai por terra. Você perde essa oportunidade porque você está esperando uma pessoa que você não sabe nem que processo ela está na vida dela. Porque colocaram informações na internet que
pá, aí como é que fala? Tá mais ou menos na mesma ordem ali, tipo, o que o sagrado feminino fizer de cura vai chegar no sagrado masculino. Então por isso dá pra esperar, porque se eu tô me curando, ele tá se curando rapidinho também, mais ou menos assim, né? E não é assim que funciona, tá? Não tem como se ter certeza que as coisas funcionam assim. Aí vem Aí vem o desespero para poder fazer os processos logo assim, para poder se curar logo, mas não por você. Você não está prestando atenção em você está querendo se curar logo para ficar com o outro, né? Então não vale, porque, sabe, você não tá se priorizando, você tá priorizando o outro. Cadê o amor próprio aí? Onde que tá nessa história toda, né? E aí o negócio não funciona. Tá, vamos lá. Então, essas questões, elas, né, vai doer. Tanto que quando eu falo sobre isso aqui, as pessoas grilam, tem vezes que rebatem contra. Mas é a verdade, sabe? Chama gêmea é paixão, não é um amor verdadeiro. E enquanto as pessoas não entenderem isso, vai entender, uma hora elas vão entender, nem que seja na próxima vida. Enquanto as pessoas não entenderem isso, vai ficar difícil. E aí eu vou explicar por que é uma paixão. É assim, tá, vamos entrar já nessa questão. Sempre quando a espiritualidade me pede para poder passar algum tema, falar sobre algum assunto, ela me prepara antes daquele assunto, tá? Ela me passa ali algumas coisas antes daquele assunto. Seja vídeo, seja alguém falando alguma coisa, enfim, a preparação vem, de alguma forma vem. E foi exatamente isso que rolou. 2 dias antes de falar sobre esse assunto, brotou o vídeo, o episódio em que a Princesa de Fogo nos ensina a diferença entre paixão, ego, respeito e respeito do amor. Lá do canal @universos. Eu vou deixar, quando eu salvar, né, a live lá no YouTube, eu vou deixar o vídeo lá também para poder ver. E esse vídeo, na verdade, é bem legal. O canal todo ele é bem legal, assim, porque ele vai fazendo uma forma de pensar, ele destrincha, né, alguns episódios. Eu acho que é mais sobre Hora de Aventura mesmo, que é o nome desse desenho, né, Hora de Aventura. Ele vai passando algumas situações ali que tem alguns episódios para poder trazer para nossa vida, para situações que acontecem em nossas vidas e tudo mais. E aí a espiritualidade pediu para assistir exatamente esse. E esse vídeo, ele dá uma resumida sobre a história dos principais ali, tá? Que na história tem o Finn, que é um herói, né, da historinha lá. E assim, a cena do vídeo, né, desse vídeo, já começa com ele tá envenenado e ele precisa ser acordado pelo beijo da princesa, de alguém que tem um amor verdadeiro por ele. É assim que começa, sabe? Dá a entender que é assim, na verdade, né? Aí o que acontece? Peraí, deixa eu só passar as páginas aqui. O Finn, Não, deixa eu contar primeiro da princesa. Aí chega lá a Princesa de Fogo, que entende-se que foi a grande paixão consumada da vida dele. Por que fala consumada? Porque antes dele se apaixonar pela Princesa de Fogo, ele se apaixonou pela Princesa Jujuba. Vou agora explicar essa parte. A Princesa de Fogo chega no momento ali que ele tá morrendo ali, né? E já tinha vindo várias outras princesas beijar ele, nenhuma fazer ele acordar. E aí ela chega perto dele e fala, no passado, tá? Eu te amei de verdade. E o beija. Só que não funciona. Ele não acorda. Aí vem a explicação. Por que ele não acorda? Primeiro, porque ela amou ele no passado, né? E agora, o Finn, ele era um garoto que foi rejeitado, né? Então ele era um garoto, um adolescente, enfim, que foi rejeitado pela Princesa Jujuba, né? E a Princesa de Fogo, que o nome dela é Phoebe, ela era uma menina ingênua que foi, né, mantida, presa ali pelo pai e tal. E
e ela consegue a libertação quando o Finn vai até ela e consegue fazer essa libertação dela. Ela vivia uma vida presa, então ela era ingênua, ela não tinha maldade, tudo mais. E o Finn, ele tem a questão de ser rejeitado, ser um garoto carente e, enfim, ele tinha essas questões. Só que assim, essa cena do beijo é lá no final, então já passou vários processos. Ele já viveu várias curas e ela também já viveu várias curas. Então não é mais o garoto carente que tá recebendo o beijo da menina que era uma princesa ingênua, que não sabia nada da vida. Naquela época existia essa paixão, porque os dois eram assim. Agora, nesse momento já não existe mais, ela já não é mais, e ele também não mais. Aí, por isso que não funciona o beijo, né? O Finn, trazendo aqui para um relacionamento tanto de chama gêmea como os outros relacionamentos também, né? Nossa vida sempre vai acontecer assim. O Finn, ele procura, quando ele encontra, né, a princesa de fogo, né, a Phoebe ali, ele enxerga nela uma princesa que tem todas as características da Jujuba, assim, ela é linda, maravilhosa, tal, ela é forte, ele vê isso nela. Mas ela se apaixona por ele, então ela é uma princesa que demonstra amor por ele, né? Que reage diferente do que foi a Jujuba. E a Phoebe, que é a princesa de fogo, ela se apaixona pelo Finn, porque ele é o herói que tirou ela lá da masmorra, lá do lugar que ela ficava presa, né? Então ele traz a liberdade para ela, mostra um mundo novo para ela. Então ambos, os dois tipos as duas formas que ocorreu ali esse sentimento entre eles. Deixa eu ver onde é que eu escrevi a frase. Esse relacionamento entre ambos, na verdade, ele nasceu não de um encontro ali, ele nasceu de uma ausência. A ausência que ele tinha, né, na questão da rejeição, e a ausência que ela tinha da liberdade. Que aí ele traz essa liberdade para ela e ela traz para ele um apego, né, um sentimento que ele não tinha conseguido, né, por causa da rejeição antes. Então o começo ali, a base já começa meio bagunçada. E é por isso que é uma paixão, né? Porque ambos vieram das suas questões, das suas feridas emocionais ali. Tá. E quando o Finn tá com ela, ele busca validação, né? Desde o início, ele tá buscando validação, ele não quer amar ninguém, ele quer ser amado. E aí ele encontra uma pessoa que tem isso para oferecer para ele, esse amor. E agora vamos trazer para as nossas vidas. Em relação a relacionamentos de CG, o sagrado feminino da relação, porque são divididos, né? A mesma alma vem encarnada em dois polos. Aí tem o sagrado feminino e o sagrado masculino. O divino complementar feminino e o divino complementar masculino. Normalmente, tá? Não é regra, mas normalmente acontece assim. A pessoa que é o divino feminino, ela está em um relacionamento complicado. Na maioria das vezes, vocês foram ver as histórias aí, ela tá num relacionamento complicado, que já deu, que já não bate ali, né? E aí chega o divino masculino para poder acender, né, aquilo que já estava apagado dentro dela. E normalmente é daí que começa esses relacionamentos, tá? Então é o sagrado masculino que liberta, né, que acende o sagrado feminino. Por isso que no início é tão potente, assim, é um desespero, é um apego muito grande do sagrado feminino pelo sagrado masculino. E normalmente o sagrado masculino assusta com isso e foge, né? É mais ou menos assim. E o sagrado masculino, ele se apega com o sagrado feminino porque ele vê nela aquilo que ele não conseguiu dos outros relacionamentos, e principal relacionamento da mãe, porque a primeira ferida que é gerada, principalmente no sagrado masculino, é um sentimento de rejeição que muitas vezes vem da mãe.
E muitas vezes é meio inconsciente, sabe? Ou são detalhes muito pequenos. Por exemplo, lá na infância, se esse bebê nasceu, tá pequenininho, a mãe ia amamentar o bebê, e na hora que ela tá amamentando, ela tá mexendo no celular e não tá olhando nos olhos do bebê, ali ele já pode se sentir rejeitado. Ali já pode nascer essa ferida da rejeição na criança. Tá vendo como às vezes é muito sutil, é muito pequeno os detalhes? Então, esse bebê, mesmo sendo ainda um bebê, ele exige uma completude da mãe ali, uma observação total da mãe, um olhar nos olhos no momento da amamentação. E se essa mãe não está fazendo isso, ele já está se sentindo rejeitado ali, ou abandonado, né? Normalmente, o sagrado masculino é mais abandono, o sentimento de abandono. E esse sentimento de abandono que gera essa dependência ali do sagrado feminino, sabe? Assim, desse amor, dessa necessidade de ser amado pelo sagrado feminino. Então, olha só como é parecido com a história, né, do Finn e da Phoebe. Vamos continuar. Então, o Finn, ele se apaixonou pela ideia, né, de uma princesa que gosta dele, que é incrível, que é linda, maravilhosa e é apaixonada por ele. Exatamente aquilo que ele não teve com a Jujuba, né, que foi a primeira que rejeitou ele. E a Phoebe se apaixonou pela ideia de um herói que a libertou da prisão, né? E muitas vezes vai acontecer assim, sabe? Relacionamentos de chamas gêmeas muitas vezes vem bem cheio assim bem cara de novela coreana, sabe? É uma situação, às vezes você tá num relacionamento tóxico, você tá vivendo alguma situação, aí vem o salvador da pátria para te salvar daquele contexto. Até tem um vídeo lá no canal que fala sobre, é um dorama, na verdade, eu destrincho ali, mais ou menos que nem foi feito aqui em relação ao Phoebe e a Finn, mas enfim, né? Mas no caso é sobre um dorama que passava no Netflix, que era Mulheres, deixa eu ver se eu lembro, eu acho que é Mulheres no Aquário, o nome desse dorama. E que era assim, sabe? Era uma moça que era vítima de um narcisista muito violento, né? Tratava ela mal. Aí por acaso ela encontra esse rapaz que dá um consolo para ela, ajuda ela ali num momento complicado. E aí dali vai surgindo a paixão entre os dois. Então ela se apaixonou por essa liberdade que ele trouxe, essa nova visão de mundo que ele trouxe para ela, né? Então vai acontecer assim. A maioria das vezes é assim. Mas tá errado a forma que as pessoas ficam olhando essas situações, sabe? Você não tem que ver o outro salvador da pátria. E o outro não tem que ver em você a única pessoa que o amou, ou a pessoa que o ama ali e tal, que não o rejeita. E você, sabe, apaixonar por essas questões é apaixonar por projeções, não pela a realidade do que a outra pessoa é, né? Então, paixão, o nome paixão em si é uma forma egoísta de ser, de agir e tudo mais. Tanto que a gente tem várias paixões em nossa vida. No vídeo mesmo fala sobre isso, né? Então, às vezes a gente se apaixona por coisas, um carro, sei lá, uma bolsa, alguma coisa assim. Sempre tá indo pro lado do ego, né? E quando a gente tá nesse sentimento, nessa dinâmica dessa paixão, a gente não tá querendo viver a paixão, a gente tá querendo mostrar pro mundo que aquilo deu certo, que tá vivendo aquilo, né? Então, as pessoas que estão nesses relacionamentos CG, elas têm muito isso de uma forma muito desesperada. Não, eu vou segurar, eu vou manter isso aqui até dar certo. Aí, quando der certo, eu vou provar pro mundo, né, que o meu relacionamento CG deu certo. Que o meu relacionamento fez com que eu ficasse pro resto da vida com a pessoa. Enquanto isso tá vivendo, tá passando o mundo, tá passando a vida, tá passando as situações. Você tem seus projetos para fazer nessa vida, você tá deixando de lado porque você tá colocando o outro em primeiro lugar, né? Então tá. Quem assistiu o desenho todo vai ver que tem vários pedaços, né? Eu tô dando uma resumida e tô indo direto pro final. Mas, por exemplo, a Phoebe,
até ela chegar a ser rainha, porque ela é princesa no início e depois ela vira rainha. Quando primeiro ela tem um desgosto com o Finn, tá? Ela se sente traída por ele. Ele faz, eu não lembro muito bem o que ele faz lá, mas ele faz alguma coisa que pra ela é uma traição e que tem a ver com o pai dela, tá? Então ela se sente traída e aí ela corta totalmente o vínculo com ele. Quando ela corta esse vínculo com ele, aí ela vai voltar para dentro dela mesma. Aí ela volta a olhar para ela, aí ela volta a lidar com a sua ancestralidade, que é os desafios que ela tem com o pai dela, né? Ela volta, ela bate de frente com suas sombras, com tudo aquilo que ela negava olhar, que ela não queria olhar. E aí sim, quando ela consegue bater de frente com tudo isso, resolver tudo isso, ela passa a ser a rainha. Ela pega o trono para ela e o pai dela é retirado do trono. Então ela passa a ser uma nova mulher muito mais poderosa. E aqui a gente lembra do arquétipo da imperatriz, tá? Nesse momento vem muito o arquétipo da imperatriz, porque ela passa por todos os desafios necessários, ela vive tudo, assim, ela come o pão que o diabo amassou, né? E consegue reagir e ser uma nova pessoa, né? E pro Phoebe, as coisas também acontecem assim. Ele também vai passar por muitas situações, só que para ele ainda vai ser um pouquinho mais difícil, porque vai exigir, quer ver onde que é que eu falei sobre essa parte? Onde que eu anotei, né, para não esquecer. Deixa eu ver aqui. Até para poder facilitar aqui no entendimento, eu anotei isso aqui, esqueci de falar, ó. Quando um olha para o outro, eles vão olhar para os seus espelhos, né? Como tinha dito. Então, a necessidade de um foi a solução do outro. Ele é alguém, ele queria alguém, como é que é? Ele alguém que a amasse e ela alguém que o libertasse. Foi o que a gente já tinha falado antes, né? Na verdade. E assim, esse amor dura enquanto a projeção de ambos estão ali, né, ativas ainda. Aí quando se quebra essa projeção, que é o caso da traição, né, a paixão morre. E aí a gente começa a se encontrar, começa a olhar para si novamente. Então, nesse momento a gente passa a olhar as nossas dores, aí a gente consegue transformar a nossa maior dor em nosso maior propósito. Que no caso dela era a questão dela com o pai, que era a maior dor da vida dela, sabe? E ela consegue pegar o trono desse pai tirano, ela toma esse trono, né? E aí sim, ela passa a viver, ser quem ela realmente é. Ela passa a ser imperatriz da vida dela. Tá, aí assim... antes de eu ir lá pro Phoebe, deixa eu só passar essa parte. Quando a imperatriz chega nesse passo, né, quando a rainha, né, ela precisa de fogo, vira a rainha, passa a ser uma imperatriz, ela tá no polo dela em equilíbrio. Aí o que acontece? Ela vai atrair alguém que também está em equilíbrio e que não tem aquela questão desesperada que era o Finn na vida dela. Então, nesse momento, vai aparecer uma outra pessoa coerente com a energia dela, né? Porque aí não vai ser alguém que vê ela como ela realmente é e não uma projeção dessa pessoa. Porque essa pessoa também já está curada, não é uma pessoa que vem com problemas internos ali para resolver, né? E aí, se a gente for voltar lá no início do vídeo, é exatamente sobre isso, sabe? O Phoebe, vamos agora lá pro Phoebe, né? Nossa, tô misturando os nomes tudo. O Finn, que é o sagrado masculino. Ele também tá passando por desafios depois que ela corta o vínculo com ele. Só que os desafios dele é um pouco mais complicado porque ele ainda tá muito preso ao ego. Então ele vai perder muita coisa na vida dele, até ele entender que não precisa dessa questão do ego. Ele vai perder tantas coisas, às vezes a gente perde até coisas físicas, que é no caso dele, ele perde um braço dele lá na história,
Pra se ter uma ideia do tanto que a gente, assim, é a jornada do herói, né? Se a gente for lembrar, até tem o vídeo, tem um pouco também sobre o Senhor dos Anéis, né? Tem um vídeo lá no canal que eu falo sobre ele. Se você for ver toda a jornada do Senhor dos Anéis, para poder ele viver tudo que ele viveu, no final ele ainda perde um dedo, né? Na história tudo. O dedo é a parte física, fora as outras coisas que ele perdeu dentro de si, a inocência e tudo mais. O fim, ele perdeu um braço inteiro. E foi preciso ele viver várias situações com outras pessoas, sabe? Ele foi vivendo ali... Ai, deixa eu ver se eu não perdi nada. Tô tentando não misturar as coisas aqui. Ele vai viver relacionamentos com outras, né, meninas ali e tal, até ele entender que está pronto. Ele vai envelhecer muito, né, até chegar no momento. E lá na frente, aí ele conhece, eu acho que é a caçadora, se eu não me engano, na floresta. Quando ele chega nessa parte, aí ele já tá curado. Ele já viveu tudo que ele precisava viver. Ele já entendeu que o ego não é a coisa mais importante. E aí chega uma pessoa coerente com a energia dele. E aí ele olha para essa pessoa não na necessidade de alguém que o ame, né? E não olha para um espelho ou uma perfeição. Tanto que é uma caçadora, nem é uma princesa. E a vibe dele antes era princesas, né? Mas ele olha alguém que olha ele também. Aí eu gosto muito dessa frase, sabe? Ele vê a outra pessoa. Aquela frase, eu vejo você. Que é o quê? É a forma mais bela de se dizer eu te amo. É porque você tá vendo a alma da outra pessoa. Você não tá vendo projeções suas nela. Você não tá vendo ilusões daquilo que você quer. Você tá vendo uma alma ali, né? Então, quando ele passa por todas as curas, ele consegue chegar num ponto onde um amor coerente com a energia dele vai chegar. Mas assim, a paixão não é o vilão também da história, né, gente? Não é algo ruim. Porque se ambos não tivessem passado por essa paixão, eles não iam conseguir fazer todas as curas que eles fizeram. Sabe, eles não iam conseguir enfrentar seus demônios internos, eles não conseguiriam chegar no fundo do poço. E tem uma parte assim, porque o Finn, ele vai meio que perdendo a graça da vida, principalmente quando ele perde o melhor amigo dele. Então ele vai pro fundo do poço, ele vai lá pra um lugar lá bem... Eu acho que essa parte não tá nesse vídeo que eu vou deixar lá na descrição, não. Tá em outro vídeo sobre a história lá que eu vi. Então, ele fica isoladinho numa caixinha lá dentro do mais interno dele. Ele não quer voltar. E aí, depois dele entender situações da vida dele, ele entender que ele não tá sozinho e que existe uma pessoa que o ama como ele é, não por projeções nem nada do tipo, ele volta a se amar também, sabe? A ver como é importante a vida dele também no mundo. E aí que ele sai, ele volta, né? Só que esse voltar vai depender, né, de situações. Nesse vídeo não fala, isso se fala em outro vídeo, na verdade, mas tem todos os vídeos lá no canal. E eu tô passando bem resumido, bem por cima mesmo. Como se chama esse filme, Aline? Acho que cheguei depois. Ah, sim, o Finn e a Phoebe é sobre Hora da Aventura. Eu vou fazer assim, Ana, quando eu conseguir salvar o vídeo lá no canal do YouTube, eu vou deixar na descrição, tá? Esse vídeo que eu tô destrinchando aqui com vocês. E lá tem o canal, né, dele. E lá vai dar pra ver todas, ele faz muitas, ele tem vários vídeos onde ele traz essa visão, sabe, de questões das nossas vidas que tem a ver, né, com esses relacionamentos que acontecem no desenho. É um desenho, na verdade, mas é um desenho bem profundo, assim, ele pega naqueles pontos. E o outro que eu falei aqui, que é As Mulheres do Aquário, né? Ele tava no Netflix antes, era um dorama. Ela também tem alguns episódios. É curto, mas tem alguns episódios. É muito legal. Conta histórias, se eu não me engano, são de 5 mulheres, cada um com um relacionamento mais difícil, mais complicado que o outro. E uma delas é essa que
se fala ali que é um relacionamento de chama gêmeas que existe entre os dois, tá? Mas eu vou deixar salvo lá no canal do YouTube, lá na descrição do vídeo, quando eu salvar. Logo mais, logo mais. Então, vamos ver onde que eu parei aqui. Aí, por isso, que voltando lá no início, né, que eu falei que relacionamento de chama gêmea é paixão, relacionamento de chama gêmea é exatamente isso que a gente conversou, sabe? É essa projeção do outro. E aí, quando chega naquele ponto onde acontece alguma coisa e se quebra essa projeção, que você começa a olhar pra dentro, aí você começa a fazer suas curas. Aí você... E normalmente essa quebra de projeção pode ser o quê? Pode ser uma traição, pode ser uma traição não só física, tá? Pode ser traição de confiança, pode ser uma caída de ficha sobre a questão do ego, sobre como que o outro te trata. Então, são as torres que rolam na cabeça, na vida da gente, né? Que faz que a gente caia essas fichas. Então, vai ser N motivos, tá? Então, vamos lá. Então, tá. Se relacionamento de chama gêmea, é isso tudo aí, essa parada louca aí, né? E é uma paixão, é projeção e tudo mais. Aí ambos vão ter que passar pelas suas curas e tudo mais. Vocês acham, sinceramente, que vai dar para resolver tudo isso para viver ainda uma vida em alguns anos? Sabe? Na hora me vem aquela imagem lá do Titanic, sabe? Da menina lá no navio falando, né? Já velhinha falando, já faz 80 anos. Sabe? Não dá, a gente vai levar a vida inteira, né? Quem tá nesses relacionamentos vai levar a vida, muitas vezes leva a vida inteira para passar por situações e tem que desapegar, não tem como você tentar controlar a situação. Quanto mais controla, mais demora, fica pior ainda. Então não dá para controlar as situações para poder ter uma plena certeza que mês que vem o outro já conseguiu fazer todos os processos, conseguiu curar toda a ancestralidade dele, conseguiu ver todas as questões egóicas que existem na vida dele, tá tudo lindo e maravilhoso, ele vai voltar. Não vai, gente, não é assim. E nem é para ser assim mesmo, sabe? Esse tipo de relacionamento, ele vem para poder mostrar a gente, pra gente se curar, e a gente tem que entender que não é para ficar o resto da vida junto, não. Mas também a gente não precisa ficar naquele desespero, tipo, então já que não quero fazer mais nada, não quero viver mais nada, amanhã eu vou subir num prédio e vou me matar. Não, também não. É entender o que esse relacionamento trouxe pra você, o que você precisava ver com isso e o que você precisa mudar, né? Quais são as curas, onde que você se apegava, o que o outro refletia pra você e pra poder soltar, sabe, tudo isso, pra você realmente ser quem você é. A pessoa que ela tá apegada num relacionamento desse, ela não consegue ver mais nada. Ela deixa, sabe, tem coisas importantes pra acontecer na vida dela e ela não consegue ver porque ela tá apegada nisso, sabe? Ela tá travada nisso, ela não vai conseguir ser a imperatriz da vida dela. Ou o imperador, né? Imperador também, né? Depois que ele faz as curas. Por quê? Porque tá nisso. Então, vai deixar de viver coisas importantes. Aí, coloca na cabeça que, eu tenho lá na minha linha do destino, na mão, que eu vou ter um filho. Vai ser com a chama gêmea que vai ser esse filho. E se não for? Aí, você vai fazer o quê? Você vai travar seus processos porque você não quer se relacionar com outra pessoa para não ter a chance de ter um filho com outra pessoa? E a felicidade de ser mãe? Você sabe, vai que você... essa criança que tem que vir, que é promessa espiritual que ela venha, ela tem algo muito importante para fazer nesse planeta. Aí você não quer deixar, você quer segurar, livre-arbítrio, né, tal, segurar a oportunidade dessa criança vir, porque você não quer soltar a sua chama gêmea, porque quando você tiver 80, 90 anos ela vem. Não dá, gente. E fora que a espiritualidade não fica na mão de ninguém. Se você não quiser seguir com os seus processos, você é retirado de campo, é mais ou menos assim, né? Então, a gente tem que olhar para o que a gente precisa olhar nas nossas vidas. E você não vai conseguir olhar a pessoa várias vezes, as pessoas vão se deixando de lado. Elas passam a viver o tempo todo pensando só nisso. O que eu tenho que fazer? Onde que o outro tá?
Nossa, será que eu mando uma mensagem? Aí, enquanto isso, sua saúde está indo embora, né? Sua energia vital está indo embora, porque é sua vibração, né? O outro te suga, o outro te puxa. E aí você não vai viver. Você vai deixar na mão do outro a sua vida. E o amor próprio, onde que tá? Onde está escrito que amor próprio é deixar a sua vida na mão do outro, entendem? E isso, assim, a gente tá falando de chama gêmea, mas isso é pra tudo. Tem relacionamento assim, nessas paixão louca, assim, sem ser chama gêmea também. A gente vai, várias vezes o outro pode refletir pra gente, mesmo sem ser chama gêmea. Muitas vezes acontece, na verdade. Quem nunca teve uma paixonite louca na adolescência que pensou que ia morrer de tão fissurado que ficou? Aí passou o tempo, aí você viu que não era aquilo, aí você passa pela pessoa na rua hoje, nem tinha. Era só uma paixonite louca, entendem? Então, é mais ou menos sobre isso. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. Então, assim, as pessoas, elas precisam cumprir suas missões de alma, seus propósitos, assim como a Phoebe, na historinha, ela tinha uma missão para cumprir, que era o quê? Libertar o povo dela, da tirania do pai dela, ser rainha, né? Então, essa era a missão da vida dela. Imagine se ela ficasse o resto da vida lá correndo atrás do fim, como que ela ia fazer isso, né? Se ela ficasse o resto da vida focada nele, como que ela ia ver as questões internas dela que precisava olhar. Oi, Gabriela, pode fazer pergunta sim, tá bom? Eu vou ir falando aqui, mas assim que você fizer a pergunta eu te respondo, tá bom? Vamos lá. Então, e muitas vezes é essa questão de projeção mesmo, sabe? Peraí, deixa eu só responder aqui a Gabriela. Eu acho que você acha que a live aqui é sobre tiragens ou sobre adivinhação, coisas assim. Olha, Gabriela, eu não sei te responder essa pergunta. Ai, não sei, porque deve ser seu namorado, né? Não sei. Se for seu namorado, eu aconselho você sabe, conversar com ele mesmo. Você acha que tem alguma coisa errada rolando, tal, conversa. Não, o que tá acontecendo, tal. Como que você tá se sentindo em relação ao nosso relacionamento. Agora, se vocês não estão juntos, e na verdade é uma... Peraí, deixa eu só... Que o TikTok pediu aqui a... Pronto. Ai, deu erro. Rapidinho, tá, gente? Agora sim. Agora, se caso o Eric, ele não né, alguém que você tá com essa pessoa, tal, você tá com outra pessoa, eu te aconselho daí a gente volta aqui no assunto da live. A live é sobre chamas gêmeas, tá? A gente tá falando sobre o momento, o que é essa questão de chamas gêmeas e o que a espiritualidade está pedindo sobre isso agora. E relacionamentos no geral, tá? Então, se caso o Eric não for a pessoa que você tá com ela nesse momento, e você tá numa paixão ali, gostando dessa pessoa, de duas uma. Ou você chega logo nessa pessoa e conversa com ela, pra ver se esse sentimento é mútuo, tá? Porque se não for, aí você já vai pro próximo passo da sua vida, tá bom? Você vai seguir a sua vida. Ou então, deixa, sabe? Deixa essa pessoa e vai mesmo já viver a sua vida. Se você acha que às vezes é um amor platônico, alguma coisa assim, pode desabafar, não tem problema não. Porque às vezes as pessoas têm um amor que não tem coragem de chegar na outra. E aí é o complicado, porque você às vezes fica... Eu vou contar uma situação, enquanto você conta seu desabafo, eu vou contar um rapidinho meu. Quando eu tinha ali meus 13, 14 anos, eu namorei um menino, tá? Gente, o namoro foi curto, 3 meses só. Pode escrever, tá, Gabriela? Assim que você escrever, eu respondo aqui. Foi um namoro curto,
Só que aí terminou um pouco por causa de infantilidade minha e rebeldia e tal. Eu sou aquariana, então já vi como deve ser complicado viver comigo. Então eu tive um momento ali de rebeldia com essa pessoa, ela grilou e aí a gente terminou, né? Só que assim, como foi ele que terminou, ó o ego de novo, né? Eu fiquei com aquilo. Aí eu não queria soltar. Aí eu virei uma paixão louca. Aí eu pegava e ficava pensando no menino. Fiquei 2 anos com esse menino na cabeça. Eu comecei a namorar outra pessoa, mas ainda pensando nele. Não sei o que, não sei o que. Aí chegou um dia que me deu uma louca, assim. Falei, não, quer saber? Ou vai ou racha. Ou a gente conversa e resolve isso de uma vez, ou adeus. Peguei, cheguei nele, falei que eu ainda era apaixonada por ele e tudo mais. Aí, se ele queria, né? Aí ele falou que não. Falei, ok, era só isso que eu precisava saber. Nunca mais ouvi músicas, nunca mais pensei na pessoa. Se viesse um pensamento, eu já colocava outro no lugar. Nunca mais, eu esqueci totalmente a pessoa. Passou os anos, já estava com outro, já estava casada, né? Depois de muito tempo, eu fui próximo da minha mãe, ele morava perto da minha mãe, né? Eu encontrei com ele no ônibus e eu não reconheci ele. Olha só, a pessoa que eu era louca, apaixonada, eu não reconheci. Ele me reconheceu. Ele, Aline e tal. Aí eu olhei assim, eu só consegui reconhecer a pessoa porque os olhos dele eram tinha muito... Eu nunca tinha visto olhos igual aqui. As cores dos olhos dele era só ele que tinha. Aí eu falei, nossa, é você? Ele, é, tal. Ele já tinha casado, já tinha separado, já tinha uma filha. Eu tava casada, então foi muito loucura ali. Aí eu olhava pra ele e ficava assim, eu ficava pensando, né? Gente, onde foi parar o sentimento? Aquela loucura, eu pensava que ia morrer, chorava todo dia. Cadê? Sumiu, né? Veio pra poder se aprender alguma coisa, mas foi embora. Eu soltei. E é assim que a gente precisa fazer muitas vezes. A gente chega na pessoa, vê qual que é, se é mútuo o sentimento. Se não for, solta, vai, deixa, né? Tem hora que é melhor deixar mesmo. E muitas vezes é porque já nem bate também com a sua nova versão, né? Assim como na história aqui sobre o Fini e a Phoebe, né? Às vezes, quando você vai até a outra pessoa, já passou muito tempo e já não bate mais, já não tem mais nada a ver. Ou você cai a ficha que era uma ilusão, que você só estava refletindo, você, assim como foi o tema todo aqui da live, você estava refletindo você mesmo no outro, você imaginava o outro daquela forma e na verdade não era daquela forma toda, né? E era só na sua cabeça ele era assim, você imaginava ele assim. Aí quando você descobre a verdade, aí complica, né? Mas pode escrever aí, agora quando você terminar de escrever, a gente conversa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, para a Phoebe, assim como nesse exemplo que a gente trouxe agora, chegou um momento que ela caiu a ficha ali que o Finn, na verdade, ele era uma projeção de coisas que ela imaginava. Era aquele salvador da pátria que tirou ela da prisão. Mas e o que mais depois disso? Era só isso? Entendem? E muitas vezes a gente fica assim, a gente se apega pelo outro por causa de um momento que aconteceu alguma coisa lá no passado. Tem muito disso em relacionamentos narcisistas. Então lá atrás a pessoa foi carinhosa com você, te deu um buquê de flores, ou te tratou bem, aí vai passando o tempo, a pessoa começa a te tratar mal, ela já não age mais com você como ela agia no passado, mas você quer continuar com aquela pessoa porque lá em 1900 e bolinha ela te deu um buquê, ela foi amável com você, sendo que depois disso nunca mais ela voltou a ser da mesma forma, sabe? Mas você se apega àquela imagem com todas as forças e não quer soltar por nada. Você fica naquela ânsia de um dia aquela pessoa voltar a agir exatamente da forma que ela agiu lá atrás, lá no início do namoro, sendo que muita coisa já passou e ambos já mudaram e já não batem mais, né? E assim, o motivo dessa live, agora a gente fala aqui da live, é exatamente por causa disso. É essa necessidade das pessoas deixarem, soltarem esses relacionamentos achando que vai ser nessa vida ainda, ou que a pessoa tem que ficar curada, que não sei o que, que ela é, sendo que não é,
que é só uma ilusão. Por isso que a gente falou várias vezes. E deixar tudo isso abre espaço para fazer o que a gente veio fazer, sabe? Ser completo. Porque as pessoas acham que quando elas se dão bem, né, com suas chamas gêmeas, é quando elas vão ser completas. E na verdade todos nós já somos completos. Todos nós já somos pessoas completas. Não precisamos do outro para poder mostrar pra gente isso. Enquanto as pessoas não caírem nessa ficha, elas não vão conseguir se amar de verdade. Elas vão ficar sempre buscando no outro a validação, ela vai sempre ficar buscando no outro. Sabe? Algo que tá nela. Eu falo isso assim por mim, né? Não tô falando que eu tenho relacionamento de chama gêmea não, mas eu gosto muito da questão da jornada do herói. Deixa eu contar uma historinha da minha vida aqui, mais uma. Eu sempre fui louca, apaixonada pelo filme Senhor dos Anéis, sabe? Eu achava lindo, perfeito o filme. O Frodo, a história do Frodo era a coisa mais linda e perfeita pra mim, sabe? Eu era apaixonada, eu era tão apaixonada, olha só a loucura, que na época eu trabalhava numa empresa e lá eles colocaram uma árvore de Natal e cada um tinha direito a escrever um desejo numa bolinha. E aí o que eu fiz? Eu escrevi na bolinha que eu queria o Frodo pra mim. Falei, só pra zoeira, tem nada não. E escrevi e coloquei lá nessa bolinha. Mais ou menos uns 9 meses depois, eu conheci uma pessoa que, gente, pra vocês terem uma ideia, ele fez o cosplay do Frodo, de tanto que ele era parecido, cabelinho cacheado, tudo parecido, sabe? E com essa pessoa durou um relacionamento longo, foi 12 anos de relacionamento com essa pessoa, né? E pra mim, eu projetava, eu via nele a imagem do Frodo, sabe? Imagem física. Claro que são pessoas bem diferentes, mas a imagem física. E eu falava, não, essa pessoa é a pessoa da minha vida, porque ela é meu pedido de Natal, ela veio exatamente do jeito que eu queria, né? Só que acabou o relacionamento, por N motivos, coisas aconteceram. E aí que eu fui entender, e na verdade eu só fui entender agora, nos últimos 3 anos, né? Eu só fui entender, na verdade, quando eu fui fazer o roteiro pro vídeo que eu falo sobre a jornada do herói do Senhor dos Anéis, onde eu destrincho lá o Senhor dos Anéis. Quando eu assisti o Senhor dos Anéis, desde o início, eu não estava vendo, eu não estava buscando ele. Na verdade, era uma projeção das lutas, das coisas que eu ia viver, que eu estava vivendo, que eu tinha vivido, na verdade. Por quê? Porque ele passa por várias situações no filme, né? Quem já assistiu o filme vai saber. E assim como ele passou por vários desafios, ele foi perdendo a inocência dele, ele foi vendo a maldade do mundo, da vida, das pessoas, dos seres ali. Assim aconteceu comigo também. Então, na verdade, o tempo todo eu olhava para aquele filme e via naquele herói a perfeição, enfim, tudo que eu queria viver com uma pessoa, mas na verdade aquele herói era o reflexo do que eu era, sabe? De todas as lutas que eu vivi também, né? De ver a maldade, de sair de uma inocência, de ser uma pessoa que acreditava muito. A gente deve sim acreditar nas pessoas, mas eu chegava a ser inocente, gente. Eu acreditava de um jeito assim que eu sempre queria ver. Eu sempre tentava ver o lado bom de tudo. E muitas vezes as pessoas elas não vão ser sempre boas, né, com a gente. Aí a gente cria uma máscara, você olha para aquela pessoa, a pessoa tá te encurralando ali, né, ela tá te, sei lá, enfiando uma espada nas suas costas, aí você ainda tá olhando para ela e tá falando, não, mas ela é uma boa pessoa. Lá dentro tem um lado bom dentro dela. Muitas vezes eu era assim. Aí eu precisei apanhar muito da vida para poder ter o macete, digamos, né? Ver que as coisas não eram tão inocentes assim. Então foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Frodo. Ele viveu muita coisa, ele sofreu muita coisa, chorou, né? Várias vezes no filme ele chora. E comigo também teve situações assim. Então eu ficava buscando em outras pessoas, ou nesse herói,
aquilo que era reflexo meu mesmo. Então eu era apaixonada pelo Frodo, mas na verdade eu era apaixonada por mim, tá? É bem egóico, né, essa frase agora. Mas eu era apaixonada por aquilo que eu representava depois de todas as lutas que eu vivi, entendem? Então é sobre isso projeção, é sobre isso paixão. Muitas vezes a gente vai ver no outro, na verdade, a nossa própria imagem, a nossa perfeição. Somos perfeitos, tá? Somos perfeitos, mas muitas vezes a gente não consegue ver isso de cara. A gente precisa de outros para poder mostrar pra gente essa perfeição, né? E agora, tem muita gente que veio, são sementes estelares, são pessoas que veio com roteiros para cumprir, e elas não estão conseguindo alcançar essas informações, esses roteiros, porque elas estão presas nessas visões, nessas ilusões que traz ali as chamas gêmeas, tá? E assim, gente, muito, muito importante essa frase. Ninguém precisa de ninguém para ser feliz. Nós já temos tudo em nós para sermos felizes, tá? Se você busca a sua felicidade no outro, né, na visão do outro, eu só vou ser feliz quando eu tiver um amor, tá errado. Né? Você pode encontrar ali uma outra pessoa, você vai continuar sendo infeliz, mesmo nesse relacionamento. Você pode ficar rico, mas vai continuar sendo infeliz. Por quê? Porque é você, na sua completude, que você encontra essa felicidade. É na sua companhia, você conseguir ficar com você mesmo, sabe? E quando a gente consegue chegar nesse ponto, nessa total completude, né, nessa total alegria de viver com a gente, né, de nos sentirmos completos sem a necessidade do outro. Claro que ninguém tem que viver sem relacionamento, não. A gente pode sim viver, a gente precisa se relacionar, né? Somos seres sociáveis e o amor existe sim, só que não é essa coisa desesperada da paixão, tá? Mas enquanto a gente não entender a nossa completude, fica difícil a gente viver um amor verdadeiro, né? Fica difícil a gente formar família, se for linha de destino, né? Formar uma família. Fica difícil viver tudo que a gente precisa viver. E fica difícil a gente chegar nesse ideal de realização pessoal que todos nós buscamos. Na verdade é isso, todos nós buscamos esse ideal, né? No fundo, no final ali. E aí a gente não consegue ser a imperatriz ou o imperador da nossa vida, né? Cheguei no final. Gabriela, você tá escrevendo pra gente? Você vai passar? Tem alguém que tem mais alguma dúvida? O conteúdo dessa live vai ficar salvo lá no YouTube depois, tá? Depois eu consigo deixar lá. Que ainda tem outro vídeo para terminar. Oi, Ju, você chegou no finalzinho. A gente já tá praticamente encerrando. Mas vai ficar salvo lá no canal do YouTube, tá? O link pro canal do YouTube tá aqui no TikTok, no início, na bio. Pois é. Mas vai ficar salvo lá no canal. Depois você assiste lá. Foi muito importante essa live. Então vai ficar salvo lá no canal. Depois vocês entram lá para poder assistir tudo. Lá também eu vou deixar o link pro vídeo, né, que foi conversado aqui, do desenho, né, Hora da Aventura. E aí qualquer coisa, entre no canal lá onde tem esse vídeo, tem muito conteúdo legal lá também. Eu achei o máximo o canal dele. E deixa eu ver o que mais que eu tô esquecendo. Acho que é só isso mesmo. Foi muito bom a companhia de vocês. A Gabriela, ela não escreveu mais nada, gente. Eu acho que eu vou encerrar a live. Gabi, qualquer coisa, manda pra mim lá no YouTube ou então no meu Instagram. O meu Instagram, ele tá lá no YouTube também, tá? Tem a descrição lá. Lá na bio do canal tem, tá? Meu Instagram. Aí você manda lá qualquer coisa que você queira falar. Ou então no TikTok também. Lá no TikTok. Aqui no TikTok. Você me manda lá uma mensagem no particular. Me explica, tal. A gente conversa. Eu posso ver se a espiritualidade traz alguma informação, tá? Pra você.
Mas é isso, gente. Foi muito bom a companhia de vocês. Depois assistam a live completa, vou deixar salvo lá no canal, que é muito importante nesse momento. Não é exclusividade para chamas gêmeas, é relacionamento no total. Mas o importante é entender essas mensagens que foram passadas hoje, tá? Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada a todos. Até a próxima live aqui no canal. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigada a todos. Bye, bye.